E terminaremos quando o maior vulcão subaquático explodir. Olá pessoal, bem-vindos ao Arvin Polo Televisão. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, há cerca de 20 vulcões entrando em erupção ao redor do mundo. Eles continuam expelindo ou liberando cinzas até agora. E se você não está em uma área onde está ocorrendo uma erupção vulcânica, você é abençoado. Mas e se um dia, ao olhar pela janela, você visse com seus próprios olhos uma erupção vulcânica real? O que você faria? Provavelmente você vai correr e levar sua família para um lugar seguro para não serem alcançados pela lava escorrendo e pelas nuvens piroclásticas mortais. E na verdade, talvez um dia você não tenha mais para onde correr. De acordo com os cientistas, existem cerca de 1.532 vulcões na superfície do mundo. E em toda a história, apenas 600 deles estiveram ativos. E 160 deles entram em erupção a cada década. E mais de 50 entram em erupção todos os anos. E felizmente, a maioria deles são apenas pequenos vulcões que não causam grandes tragédias. Mas quando o vulcão mais assustador entra em erupção, é outra história, isso se torna um pesadelo para a humanidade. E um dos que estou me referindo aqui é o vulcão de tamanho mega chamado Monte Merapi, ou Gunung Merapi, na Indonésia, que significa Montanha de Fogo. Ele está localizado na parte central da ilha de Java, na Indonésia. Este vulcão ativo tem uma altura de 1,8 milhas ou 3 quilômetros. É como uma bomba relógio, pode explodir a qualquer momento. E até agora continua liberando fumaça densa, que serve como um aviso para quem mora perto de lá de que, a qualquer momento, pode liberar uma força destrutiva. Sim, e outro dos vulcões mais assustadores está esculpido na lateral do globo, na região da América do Norte Central. E ele é conhecido como Supervulcão de Yellowstone. Esse vulcão monstruoso entrou em erupção apenas algumas vezes em toda a história. E a última vez que isso aconteceu foi há 630 mil anos. Então isso significa que a qualquer momento ele pode entrar em erupção. E se isso acontecer, vai ocorrer um desastre global. Por outro lado, da última vez que entrou em erupção, deixou uma enorme cratera no mundo, e é isso que chamam de supercratera. Hoje é chamada Caldeira de Yellowstone. Ela mede de 30 a 45 milhas, 50 a 70 quilômetros de largura. Na verdade, isso já foi feito nos Estados Unidos da América. Sim, e este é um dos parques nacionais mais famosos deles, e é reconhecido em todo o mundo. E não me entenda mal, porque o supervulcão de Yellowstone ainda é uma grande ameaça para a humanidade. E se um dia ele realmente entrar em erupção de repente, quase toda a parte dos Estados Unidos será apagada e coberta por cinzas. Este é o mundo inteiro. Por quê? Porque isso realmente vai afetar o ecossistema e a economia. Agora, se você está nos Estados Unidos da América e se muda para o Golfo de Nápoles, ainda não está seguro porque aqui está o vulcão Vesúvio. Mas por enquanto, o vulcão Vesúvio ainda está adormecido. Mas não fique muito tranquilo, porque ele é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo. Quase 3 milhões de pessoas moram perto dele. E se o vulcão entrar em erupção de repente, eles também desaparecerão rapidamente se não conseguirem evacuar a tempo. Se este foi chamado de um dos vulcões mais perigosos, o próximo recebeu o apelido de Destruidor de Cidades, e este é o Nyiragongo. Este também é um vulcão ativo localizado no continente africano, na região do Parque Nacional de Virunga, na República Democrática do Congo. Este vulcão entrou em erupção apenas 34 vezes desde 1882. E quando ele entra em erupção, sua atividade pode durar meses ou até anos. Ele também é preocupante porque sua cratera é composta por um lago de lava ativo. Em 1997, sua cratera colapsou, e a lava dentro dele explodiu e fluiu a uma velocidade de 62 milhas, ou 100 km por hora.
E ele engoliu, queimou e destruiu tudo o que encontrou pelo caminho. E depois de expelir a lava, ele se recarregou novamente. Felizmente, para cientistas e engenheiros, eles encontraram uma forma de evitar que isso ocorresse de novo. E na verdade, a lava dentro do Nyiragongo é tão bonita de se ver que você realmente não pensaria que ela causa destruição. E agora, se a destruição causada pelos supervulcões já é grande, o que será que aconteceria se todos eles entrassem em erupção ao mesmo tempo? O dia do juízo final ou o fim do mundo vai acontecer. Vai acontecer um pesadelo assustador para a humanidade. E não haverá nada que se compare a isso. Explosão de várias bombas nucleares comparada à erupção de todos os vulcões. Imagine só, quando um vulcão entra em erupção, causa terremotos e libera lava que por sua vez destrói uma grande porcentagem da Terra. E o pior de tudo é que os vulcões também liberam cinzas e gases vulcânicos. E nesse momento, as camadas de cinzas vão subir e chegar até a atmosfera, bloqueando a luz do Sol que chega até nós. E provavelmente o preço das máscaras vai subir de novo, assim como o das lanternas e velas. E por outro lado, a escuridão no mundo todo nesse período vai durar cerca de 10 anos. Então, isso significa que a fotossíntese vai desaparecer e, como resultado, todas as plantas vão morrer. E a temperatura do mundo aqui vai cair para um nível crítico. Ainda hoje, se as cinzas bloquearem a luz do Sol, pessoas como você podem encontrar uma solução. Mas e quanto aos gases vulcânicos, será que eles conseguem dar um jeito nisso? Esses gases são como um coquetel mortal composto de ácido clorídrico, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre. Quando isso se mistura à água, vira chuva, e as nuvens vão derramar isso sobre a terra e sobre as águas. Então, o resultado é que a terra e a superfície das águas ficarão poluídas, e todos os peixes e animais que vivem na água vão morrer, a superfície da água vai morrer. E em seguida vem o efeito dominó. Outros peixes e animais também serão afetados. Eles vão acabar morrendo porque a cadeia alimentar foi destruída. Sim, isso realmente vai acontecer. E isso já aconteceu antes. De acordo com estudos sobre antigos sedimentos e formações rochosas, eles descobriram que extinções em massa de antigas espécies animais aconteceram devido a erupções vulcânicas. E se por acaso ainda houver pessoas ou animais que sobrevivam nessa época, provavelmente eles vão se esconder em algum lugar seguro só para conseguir sobreviver aos últimos dias do mundo. E por outro lado, a erupção de um vulcão em um país já pode afetar a atmosfera. E um exemplo disso é a erupção do Monte Pinatubo no nosso país, Filipinas. Ele entrou em erupção em 1991. E esse foi um dos registros de erupção mais fortes já vividos. Isso aconteceu no mundo nos últimos 100 anos. A temperatura caiu naquela época em até 1 grau Fahrenheit ou 0,5 graus Celsius. Isso resultou no surgimento de um buraco na camada de ozônio na Antártida, hemisfério sul. Graças a Deus, desde então, nenhuma tragédia assim ocorreu novamente, mas não devemos baixar a guarda. Porque, na verdade, os vulcões em terra firme ainda são pequenos e poucos. Porque, de acordo com os cientistas, 80% das erupções vulcânicas acontecem debaixo do mar, e a maioria deles está localizada nas partes mais profundas do mar, o que torna muito difícil saber onde estão. E recentemente, um grupo da Universidade do Texas descobriu um super vulcão debaixo do Oceano Pacífico. E de acordo com a teoria, se isso explodir, o mundo inteiro não terá chance de sobreviver. Esse vulcão está localizado a uma profundidade de 932 milhas, ou 1.500 quilômetros na costa leste do Japão. E se analisarmos toda a área que ele cobre, podemos chamá-lo de maior vulcão da superfície do mundo. O diâmetro da sua cratera chega a 388 milhas, ou 625 quilômetros, e a área que ele cobre é de 100.386 milhas quadradas, ou Esse monstro é chamado de Tamu Massif. E segundo os vulcanologistas, ele está adormecido há 140 milhões de anos. E ainda bem que realmente não há sinais de que ele vá acordar.
E se ele realmente acordar, uma coisa é certa: nenhuma criatura viva neste mundo conseguiria sobreviver. Por isso, a solução de alguns foi procurar outro planeta onde os humanos possam viver. E é Marte que eles estão mirando. Dizem que Marte será o segundo lar da humanidade caso aconteça um fim na Terra. Mas ainda há um grande problema nisso. Em Marte está o maior vulcão do Sistema Solar. E ele é chamado de Olympus Mons. Ele mede 16 milhas, 26 quilômetros de altura. Seu diâmetro é de 335 milhas, 540 quilômetros. As pessoas realmente não têm escolha. Por outro lado, seja lá o que for, uma coisa aqui é realmente clara: o que tiver que ser, será. Nada impede quando a natureza mostra sua força. O que você faria se todos os vulcões do mundo entrassem em erupção? Comente abaixo.